Beleza, pessoal, estamos de volta aí, vamos estudar. Lei 8.033, Lei 8.033, a lei aí que rege o quê? O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. Vem comigo aqui, é o seguinte, no último edital, o edital de 2013, eu estou com ele aberto agora, você pode observar, na legislação extravagante, olha aí, ele pediu na última linha o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, Lei 8.033 de 1975. O que acontece? Esse concurso público aí, que o edital saiu em outubro de 2012, ele não cobrou nas provas, aí você tinha um calendário todo de eventos e tal, e aí até chegar no edital aí, o começo do edital aí com as exposições preliminares para o quadro de soldado de segunda classe. Beleza, então ele não cobrou na prova. Se você pegar e baixar as provas aí pelo PCI ou por qualquer outro meio, você vai ver que nas provas, tanto de soldado quanto de oficial, ele não perguntou uma questão, a UEG não perguntou uma questão sobre 8.033. Então, qual a nossa aposta? Minha aposta é, vai cair. Porque 8.033 nós vamos estudar e vamos ver algumas questões. E aí o que acontece? 8.033 vai reger a sua vida enquanto policial. Seja você soldado, seja você oficial. Beleza? Então, vamos lá. Jazinho, a gente já vai para a primeira questão. Então, artigo 1º, artigo 1. O presente estatuto regula a situação, as obrigações, os deveres, direitos e as prerrogativas dos policiais militares do Estado de Goiás. Artigo 2º. A Polícia Militar é uma instituição permanente e regular, destinada à manutenção da ordem pública do Estado, sendo considerada força auxiliar e reserva do Exército. Você vai entender por que esse texto está aqui. A sua subordinação ao secretário de Segurança Pública é estritamente operacional nos termos do artigo 4 do Decreto-Lei Federal 667 de 2 de julho de 69 e do Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares R200, aprovado pelo Decreto Federal 66862. Beleza, no artigo 2º aqui eu quero fazer com você, bem rapidamente, aqui pontuar algo. Quem aprovou esse decreto foi o senhor excelentíssimo governo Arthur, vamos manter o esquema de cores, Arthur da Costa e Silva. Quando ele foi presidente, ele foi presidente, o governo dele durou de 67 a 69, 67 a 69, 1967 a 1969, você vai entender o que? Período de exceção, regime militar, atos institucionais, e lá no ato institucional, antes do ato, perdão, no governo dele, no governo do seu Costa e Silva, o que ele faz? Ele edita, tá aqui, ó, o decreto 667 que reorganiza a Polícia Militar e os corpos de bombeiro. Por meio desse decreto, esse decreto-lei, o que ele faz? Olha o artigo 1º, o que ele diz aqui. As polícias militares consideradas forças auxiliares, reserva do Exército, serão organizadas na conformidade deste decreto-lei. E aí, todas as outras constituições estaduais trouxeram essa previsão. Beleza? Isso eu precisava pontuar com você. Artigo 1º. Outra coisa também, no artigo 6º dessa lei, olha só o que ela diz. O comando das polícias militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa do último posto da própria corporação. E aí, o provimento do cargo de comandante será feito por ato do governador de Estado e de território do Distrito Federal, após ser o nome indicado e aprovado pelo ministro do Exército, ministro do Estado do Exército, observada a formação profissional do oficial para o exercício do comando. Por que é interessante você entender isso? Porque aí você hoje sabe por que a Polícia Militar está tão presa ao governador de Estado. Vamos voltar para a nossa lei, minha gente. Vamos lá. Primeira questão, vamos estudar. Questão. Consulte a legislação aplicável, a legislação aplicável à Polícia Militar do Estado de Goiás, Lei 8.033, essa que nós estamos estudando, de 1975. Os aspirantes a oficial PM serão assim declarados por ato do respectivo. Quem vai declarar o aspirante oficial nessa condição de aspirante oficial? Quem é que vai declarar? Isso vai ser um ato de quem? Do governador de Estado? Não. Do secretário de Segurança Pública? Será?
Não. Do chefe do Estado-Maior da PMGO? Não. Vai ser o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Essa questão é importante, por quê? Porque a prova vai perguntar coisas relativas à sua vida depois de policial. Tá? Mas para chegar lá você precisa ter esse conhecimento. Então vamos voltar para lei, beleza? Artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Só voltando lá no excelentíssimo senhor presidente Costa e Silva, a Constituição de 88 já trouxe isso, tá? A Constituição de 88, se não estou enganado, no artigo 144, ela traz essa disposição. Parágrafo 6º diz o quê? Que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza? Vamos lá, minha gente, vamos estudar. Porque é importante você saber isso, porque a Polícia Militar, aí lá vem de 1967, né? Governo militar, atos institucionais, restrição de direito. O que o Exército fez? Vamos pegar essa galera da Polícia Militar e vamos deixar eles nas nossas mãos. E aí foi isso que aconteceu. Essa subordinação a partir do decreto vem se mantendo. Ok? Subordinação aí ao Exército, né, como a Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército, e uma subordinação aí, a meu ver, data vênia máxima, uma subordinação aos governadores de estado que é prejudicial à Polícia Militar brasileira. Então, tudo bem. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência de leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Continuando, os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa ou na inatividade. Na ativa, os policiais militares de carreira, os incluídos na PM voluntariamente durante o prazo em que se obrigarem a servir, os componentes da reserva remunerada quando convocados, e os alunos do órgão de formação policial militar da ativa. E na inatividade, inciso 2º, na reserva remunerada quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Só a questão 18 aí que a gente viu, gabarito dela, artigo 18, tá? Beleza, vamos voltar. Reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam recebendo remuneração do Estado. Ok. Parágrafo 2º, os policiais militares de carreira são os que no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar têm vitaliciedade assegurada. Essa vitaliciedade aqui, que a lei está falando no parágrafo 2º do artigo 3º, você tem que entender ela da seguinte maneira. O que a Di Pietro fala sobre vitaliciedade e estabilidade? Né? Eu peguei aqui um artigo na internet e a Maria Di Pietro ela diz o seguinte: é o que se faz em cargo público mediante nomeação. Isso ela está falando do provimento vitalício, assegurando ao funcionário o direito de permanência no cargo, do qual só pode ser destituído por sentença judicial transitada em julgado. Somente é possível com relação aos cargos que a Constituição Federal define como de provimento vitalício, uma vez que a vitaliciedade constitui exceção à regra geral da estabilidade definida no artigo 41. Então ela só faz, a Maria Silvia Zanelli de Pietro, lá do direito administrativo, ela só faz uma distinção aqui entre cargo de provimento vitalício e aí o não vitalício, aquele só estável, ok? Então o que acontece? O policial militar ele vai ser julgado por foro próprio, por órgão próprio. E aí tem uma corrente que entende, o STF, no julgamento que foi feito, foi chamado a se posicionar, ele entendeu o seguinte, que o processo para expulsão de um policial militar, ele é mais dificultoso, que ele tem que ter um rito próprio. Ele tem que ser demitido de acordo com o tribunal correspondente e de acordo também com o crime que ele cometeu.
Então isso é um outro estudo, mas é bom você entender isso, essa diferença entre vitaliciedade e estabilidade. Mas vamos lá, artigo 4º. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com a manutenção da ordem pública do Estado. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial. Parágrafo 1º do artigo 5º. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus e hierárquicos. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial na Polícia Militar. Vamos lá para uma outra questão, questão número 2. Olha aí que legal. A Lei 8.033 de 1975 prevê que graduação é o grau hierárquico da praça, sendo que essa designação é conferida por quem? Quem confere essa designação aí? Vamos lá. Secretário de Segurança Pública? Será que é o secretário de Segurança Pública? Vamos lá, continuando. Coronel Comandante da Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás? Será? Acredito que não. Governador do Estado em solenidade especialmente convocada para esse fim. Olha só, nós estamos falando da designação. A graduação é o grau hierárquico da praça, sendo que essa designação é conferida por quem? Pelo governador de estado de solenidade? Não. Letra D é a correta, comandante-geral da Polícia Militar. Então, o comandante-geral é que dá essa designação aí, ok? Lá, o gabarito dessa questão aí, artigo 14, parágrafo 2º, artigo 14, parágrafo 2º. Não vamos ler, mas é importante você ter isso na mente. É privativo de brasileiro nato, nós já lemos, artigo 6º. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório, mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço, tranquilo, vai poder ser chamado sim. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se também ao oficial da reserva não remunerada que, não tendo ultrapassado o limite de idade de permanência no posto a que pertencia na ativa, haja integrado na hierarquia policial militar o ciclo de oficiais superiores por tempo nunca inferior a 8 anos. Então, tempo nunca inferior a 8 anos, ele é coronel fechado, ficou 8 anos ali, ele pode o quê? Ser convocado para o serviço ativo, inclusive ser nomeado comandante-geral, ok? O oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa, de igual situação hierárquica, inclusive de transferência para a reserva remunerada ou reforma. Artigo 7º. São equivalentes, olha lá, muito cuidado com essas expressões. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho do cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou consideradas de natureza policial militar. Nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em lei ou regulamento. Artigo 8º. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, por este estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações. Ok. Artigo 9º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos policiais militares da reserva remunerada e convocados e aos capelões policiais militares. Beleza, ingresso na Polícia Militar, mas antes disso vamos a uma questão número 3, questão. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, Lei 8.033 de 1975, consideram-se vagos os cargos policiais militares, exceto até que um policial militar tome posse no respectivo cargo. Será que é isso? O cargo vai estar vago, exceto. Então, é preciso entender também, pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar para você é a leitura do comando da questão. Ele está dizendo que é conforme um diploma legal, aí ele vai dizer
Consideram-se vagos os cargos policiais e militares, exceto, então todas estão certas, exceto uma, ok? Então vamos lá. Até que um policial militar tome posse no respectivo cargo, correto. Cujo ocupante tenha falecido, correto. Cedido para outro órgão fora da estrutura da segurança pública, errado, pessoal, nada a ver, isso não está na lei. E a letra D, no caso do policial militar, considerado desertor. Então, cargo vago se o cara for desertor ou também extraviado. Gabarita aí, artigo 21. Artigo 21, vamos voltar para a lei, artigo 10. Ok? Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros sem distinção de raça, sexo ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos da Constituição. Artigo 11. Para o ingresso no quadro oficial da Polícia Militar, QOPM, do Estado de Goiás, exigir-se-á do garoto aí, ó, exigir-se-á de você, do candidato, que tenha sido previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas de título, no qual somente poderão inscrever-se bacharéis em Direito, conforme dispuser o edital oficial da PM do Estado de Goiás, só bacharel em Direito. E se segundo, seja considerado habilitado em exame de capacidade física, é o TAF, e de avaliação psicológica, ambos de caráter eliminatório. Também tem que ter um comportamento irrepreensível e conduta ilibada, comprovados através de investigação social, conforme definido no edital do concurso. Vai ser a investigação social a qual você irá ser submetido, ok? Vamos lá, goze de saúde física e mental comprovada por junta médica oficial, tem idade não superior a 32 anos de idade, né, na data da posse. Engraçado que isso aí é um limitador para quem é da casa. Quem é policial hoje no Estado de Goiás e é policial militar do Estado de Goiás e é praça, ele fica impedido de chegar ao oficialato se ele já tiver ultrapassado essa idade de 32 anos. Então, se você está novo, meu irmão, corre agora. Inciso 6º. Também, lograr êxito, né? Então, logre aprovação e classificação em curso de formação de oficial, a ser ministrado pela Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, ou por órgão ou entidade pública conveniada ou contratada com duração mínima de 2 anos. Não tem exercido atividade prejudicial ou perigosa à segurança nacional. Claro, não tem nem base, né? Parágrafo 1º, o candidato realizará o curso de formação a que se refere o inciso 6º na condição de cadete. O cara saiu do bar, o carro dele foi roubado. Qual o nome do carro? Cadete. Não, cadete é o nome do candidato que faz o curso de formação aí para oficial. Parágrafo 2º, ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, que o PM facial no posto de segundo tenente. Vamos lá, da hierarquia da disciplina, mas antes uma questão de número 4, ética policial militar. Pessoal, muito importante, porque todo mundo está estudando sobre ética, e a Polícia Militar não é diferente, tá? Então acredita, essa é a minha aposta, que a banca, a UEG, vai falar sobre ética policial militar nesse próximo concurso. A ética policial militar impõe ao servidor da ativa conduta moral e profissional irrepreensíveis. Até aí sem novidade. A Lei 8.033, de 1975, determina a observância dos seguintes preceitos éticos, exceto, então uma está errada. Então vamos lá, cumprir seus deveres, cidadão. Correto. Beleza, correto. Letra B. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Correto, corretíssimo. Ainda, empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Sim, correto. Utilizar na inatividade as designações hierárquicas em atividades comercial. Quer dizer, o cara está lá na inatividade, aí ele é subtenente, aí ele pega essa designação hierárquica e traz para se beneficiar aí em atividade comercial. Não pode, né, minha gente? Isso aí é contra a ética, ok? Gabarito da questão, artigo 27, aí incisos 12, 9 e 7. A letra D está incorreta, aí seria a opção incorreta, o gabarito da questão. Beleza, vamos lá. Hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, se você é soldado, você tem uma responsabilidade. Mas se você é coronel, você tem uma outra responsabilidade. E essa responsabilidade, o que a lei fala? Ela vai crescer com o grau hierárquico.
ok? Cresce com o grau hierárquico. A hierarquia, parágrafo 1º do artigo 12, a hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por postos e graduações. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade, no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Beleza. Parágrafo 2º, disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Gente, então disciplina tem a ver com o quê? Coordenação do funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Ok. Artigo 13. Círculos hierárquicos são ambientes de convivência entre policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Aí o artigo 14 vai falar sobre os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar, que são fixados no quadro dos parágrafos seguintes. Olha aí. Círculo de oficiais superiores, nós vamos ter aí coronel, tenente-coronel e major. Círculo de oficiais intermediário vai ser o capitão. Subalterno, primeiro e segundo tenente. Praça, primeiro, segundo e terceiro sargento, e as praças especiais que frequentam o círculo dos oficiais subalternos, que seriam aí o aspirante a oficial. Aí, nas praças, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de alunos oficiais, o aluno oficial PM, beleza? E também, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de subtenentes e sargento, o aluno sargento. Então, nas reuniões, correto? Tem acesso ao círculo de oficial, o aluno oficial. E em reuniões ou reuniões sociais ou em algum tipo de evento, tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos, o aluno sargento. Pessoal, na real, todo mundo conversa com todo mundo. A Polícia Militar é uma instituição muito boa de se trabalhar. Acabou com aquela história de você não poder conversar com o coronel, porque realmente existia. Já existiu tempos em que você conversar com o comandante de uma unidade, você tinha que rezar 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, né, fazer uma greve de fome. Tô brincando, pessoal. Era complicado. Mas isso mudou muito, Frequenta o ciclo de cabos e soldado, o aluno cabo e o aluno soldado. Vamos lá. Parágrafo 1º aí. Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador de estado. Então, posto é de oficial, conferido pelo governador de estado. Graduação é grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Os aspirantes oficiais e os alunos oficiais PM são denominados praças oficiais. Parágrafo 4º do artigo 14. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso em lei de fixação do efetivo. Parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada, ou reformado, fizer o uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando a abreviatura respectiva da sua situação. Claro, o cara não pode ele não pode se esquivar de se apresentar e dizer quem ele é. Questão, pessoal, questão de número 5, ética, novamente ética, pessoal, vamos lá. A ética policial militar, descrita na Lei 8.033 de 1975, também pode ser expressa utilizando-se as seguintes expressões. A. Sentimento de amor à pátria, sinceridade e coragem. B. Sentimento de gratidão, altruísmo e civilidade. C. Sentimento do dever, denodo e decoro. E D. Sentimento de amabilidade, otimismo e camaradagem. Então vamos lá. Estudando a lei, sentimento de amor à pátria. Cara, sai fora, nem existe isso na lei. Vamos lá. Sentimento de gratidão, altruísmo e civilidade. Não, nem pensar. Sentimento de amabilidade. Pelo amor de Deus, amabilidade. Então, letra C, o gabarito da questão correta aí. Sentimento do dever, denodo e decoro. A ética pode ser expressa por essas expressões. Então, o gabarito
Questão número 5, artigo 27. Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. A precedência entre policiais militares da ativa no mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Então essa antiguidade vai contar e tem uns marcos iniciais, e aí a lei diz, né? Promoção, nomeação, declaração ou inclusão ou outra fixada pela respectiva lei ou pelo respectivo ato. Parágrafo 2º do artigo 15. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade será estabelecida por 3 critérios. Entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trata o artigo 17. Quando você entra na polícia militar, você é identificado e recebe um RG. É disso que a lei está falando. Aquele RG, a escala numérica, vai designar também a antiguidade. Como se resolve a questão da antiguidade também? Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior. Se, ainda assim, subsistir a igualdade de antiguidade, vai se recorrer sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, o que grau hierárquico a pessoa possuía anteriormente, a data da inclusão e a data do nascimento para definir a precedência. E, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. Ok? Terceiro critério, entre os alunos em um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiver especialmente enquadrado nos itens 1 e 2 desse parágrafo, porque lá na escola de formação pode ter algo especial, que vai dizer antiguidade. Mas, Polícia Militar do Estado de Goiás, quando você identificou, então, cara, quando você passar no concurso, faz tudo para quando for mandado você fazer a identificação, juntar todos os documentos, o que você precisar juntar, declara esses comprovantes de votação, essas questões relativas aí a serviço militar, né, que são a reservista e tudo mais. Lembrando, quem vier para a Polícia Militar, oriundo das Forças Armadas e que for oficial, tem que ter a carta patente para levar, então, no setor de identificação da Polícia Militar, então, ser feita a identificação. Ok? Vamos lá, parágrafo 3º. Em igualdade de postos ou graduações, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Ok? Parágrafo 4º. Em igualdade de postos ou graduação, a precedência entre policiais militares de carreira na ativa e os da reserva numerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Artigo 16, vamos lá, pessoal, acorda. A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada. Olha só o aspirante oficial. Você já entra mandando, cara, fique esperto. Os aspirantes oficiais são hierarquicamente superiores às demais praças. E os alunos oficiais, PM, são hierarquicamente superiores às demais praças. Essa superioridade aqui, a lei está dizendo, por quê? Porque o oficial, você vai ver no decorrer do estudo, ele vai ser treinado para comandar a instituição. Então ele entra, né, mesmo enquanto está aprendendo a ser oficial, ele entra já com uma hierarquia, ele entra no meio da carreira policial. Então, o soldado, o cabo, o primeiro, o segundo, o terceiro sargento tem essa obediência aí, essa subordinação, melhor dizendo, ao oficial aspirante e ao aluno oficial. Okay? Mas esse respeito está muito mudado. Quer dizer, o cara acabou de entrar na polícia só porque é oficial, não vai existir acessório de humilhação, de tratamento desumano com quem está chegando. Okay? A polícia está mudando no Brasil inteiro e a tendência é melhorar cada vez mais, profissionalizar. Policial militar é um profissional de segurança pública. O profissional de segurança pública tem respeito à dignidade humana. Ok? Artigo 17. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva numerada, dentro das respectivas escalas numéricas, lembra a identificação que eu acabei de falar, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Artigo 18. O aluno oficial PM são declarados aspirante oficial PM pelo comandante-geral da Polícia Militar. Vamos